Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamile Jambeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal. E nesse vídeo de hoje eu venho aqui compartilhar com vocês 4 erros que eu considero fundamentais a vocês tomarem nota para não cometer na hora de passar na imigração em qualquer um dos países, não somente Portugal, na hora de vocês fazerem uma viagem turística aqui na Europa. Então, se quiser saber mais, me acompanhe nesse vídeo. Antes de tudo, se inscreve no canal que ainda não se inscreveu, ativa o sino até para ajudar o canal a crescer e, consequentemente, incentivar a gente a estar compartilhando informações com vocês necessárias. Consequentemente, convido também a me seguir nas redes sociais do Instagram, Advocacia de Imigração e Advocacia Jambeiro. Bem, pessoal, sobre esses pontos aí fundamentais, que eu considero 4 erros, devido ao que? A minha experiência como advogada aqui em Portugal, na área de imigração, vai fazer 6 anos, e eu observo que é recorrente de algumas pessoas realmente terminar não fazendo o planejamento, e muitas das vezes, quando nós também somos chamados na verdade, no aeroporto, a tratar de qualquer processo de uma pessoa que foi barrada na imigração, geralmente a gente observa esses erros e fica meio complexo para nós revertermos pela seara administrativa. Embora exista sim possibilidade de impugnação judicial, mas isso vai servir em especial para aquele turista que veio e tem todos os requisitos que é exigido com base, pelo menos dizendo aqui, dentro do ordenamento jurídico português, o artigo 32 da Lei 23 de 2007, que é a Lei de Imigração aqui em Portugal, que se repete também para muitos outros ordenamentos jurídicos de outros estados membros da União Europeia. Bem, pessoal, o primeiro passo é realmente pesquisar, ver todos os pontos, para vocês não cometerem esses erros, e consequentemente eu vou deixar uma dica. Tente pesquisar um advogado na área de imigração, o contato dele, na hora de você viajar como turista, e desde então, caso seja necessário, você contactar imediatamente assim que você receber qualquer dificuldade de passar em qualquer imigração em qualquer país da União Europeia. Então essa é uma primeira dica que eu deixo. E dentro dos assuntos, dos 4 erros que eu considero, o primeiro erro aí que eu vou considerar para vocês é a carta convite. Exatamente isso. Tem pessoas que fazem a carta convite de forma irregular, ou seja, tem erros ali, não é de acordo com um modelo considerável, ou seja, no Portugal, em determinadas situações, não é somente uma carta convite, mas sim um termo de responsabilização, se essa pessoa não tiver como comprovar subsistência durante essa estada turística em Portugal, por exemplo. Outro erro também em relação à carta convite é que, infelizmente, algumas pessoas termina comprando a carta convite. Então, muito cuidado com isso, além de ser algo errado, eu considero, efetivamente que vocês não façam isso. E por quê? Realmente não vale a pena. Algumas dessas pessoas que fazem esse trabalho, ilegal, ela na verdade muitas vezes já pode estar sendo investigada e pode já ter qualquer acusação junto ao CEF. Então, isso já pode chamar alerta quando você apresentar a carta convite desses tipos de pessoas que terminam fazendo isso. E consideradamente também eu chamo a atenção a carta convite de alguém, de um amigo, do amigo, do amigo de alguém que você não sabe quem é direito e que apenas está te dando a carta convite para você entrar no país. Isso também é errado e consideradamente, se eles desconfiarem e começar a perguntar detalhes dessa pessoa que reside legalmente aqui, ou que, também seja um português, consideradamente, você que não conhece, vai ter pontos ali no auto de declaração que vai dar brecha a eles desconfiarem. Consequentemente, o segundo erro que eu vou dizer pra vocês é que é engraçado, mas isso acontece, gente. Eu já vi pessoas ter o problema de ter erros nas reservas de alojamento, ou seja, reservas de hotel, hostel, que a pessoa fez Airbnb. Como assim, Jamila? Existe alguns casos em que algumas pessoas terminaram fazendo uma reserva, veio para passar 10 dias e fez uma reserva de 2 dias. Então não existe comprovável a quantidade de dias em que vai ficar, exatamente em qual local vai ficar.
E também já existiu a questão, né, enfim, é meio louco isso, mas infelizmente também às vezes ocorre algumas pessoas de fazer uma reserva para um outro determinado local que não seja nem especial dentro da União Europeia. Como assim? A pessoa vinha para Portugal passar, então ela deveria ter uma reserva, sei lá, em qualquer cidade, né, em qualquer local em Portugal, e consequentemente ela tinha uma reserva para Belém do Pará, em vez de Belém em Lisboa. Mas enfim, só dando um exemplo para vocês que isso pode acontecer por falta de atenção, tá? As pessoas às vezes têm aquela intenção de ficar em Belém e aí termina às vezes não vendo que na pesquisa saiu Belém não de Portugal, Lisboa, mas de uma outra cidade, de um outro país. Então assim, muito cuidado com esses erros, também com os erros aí que possam ocorrer pelas próprias companhias, né, que fazem a compra das reservas. Então, atenção a todos esses detalhes. Bem, um terceiro erro, desculpa, é a falta de planejamento turístico. Exatamente. Por quê? Se eles desconfiarem, eles vão fazer vários questionamentos. E se ele observar que você não tem um roteiro turístico naquele país, naquela cidade em especial que você, né, está declarando turistar durante algum tempo, eles vão achar estranho. Porque realmente os turistas, por mais que você não tenha uma empresa que vai fazer esse trabalho de guia turístico, etc e tal, mas você, por si só, tem um roteiro. Por exemplo, você vai a Paris, então onde que você quer ir? Qual o seu roteiro? O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia? Qual o seu roteiro? Então, faça esse roteiro, descreva, nem que você preencha no próprio computador, enfim, faça qualquer coisa que seja comprovável que você tenha uma sequência do roteiro turístico, até porque isso também é exigido por lei. Então, caso seja exigido na sua entrevista de imigração, convém você ter, né, essa fundamentação. E o quarto é que algumas pessoas fazem um cálculo errado em relação ao valor que tem que se trazer em comparação à quantidade de dias. Eu aconselho, claro, se você tiver um pouco mais dentro do que é permitido entrar, né, que é 10 mil euros, mas ao mesmo tempo também muito dinheiro para poucos dias pode ser também motivo de desconfiança. Tudo bem que algumas pessoas vai ter condições, etc e tal, então vai ficar em um hotel super caro, vai fazer várias coisas, então realmente vai precisar de bastante dinheiro. Então, consequentemente, dentro da lei, até 10 mil euros vocês podem entrar. Mas em relação às pessoas que trazem pouco dinheiro, como assim? Tem pessoas que compram passagem de ida e volta e quer ficar 30 dias e traz 300 euros, né? E às vezes é um casal. Então a gente sabe que de acordo com o que é exigido aí, que vocês têm aí pelo menos o primeiro dia de 72 euros, se eu não me engano, e o restante dos dias até 50 euros aí mais ou menos nessa faixa, vocês tenham aí por cada dia em que forem ficar, por cada pessoa. Então assim, algumas pessoas também traz dentro do limite do que é exigido ou bem menos do que também é exigido. Então, atenção, esses são os 4 erros que eu vejo de forma recorrente as pessoas cometerem na hora de passar pela imigração. É isso, pessoal. Espero ter compartilhado e obrigada pela atenção.